Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Natan e eu, juntamente com o Augusto, com o João, com o Lucas e com o Vinícius, a gente vai explicar melhor para vocês nosso projeto 2 de cálculo numérico, que trata da comparação dos métodos para encontrar zeros de funções. Mas aí, Natan, o que são zeros de funções? Zero de funções nada mais são do que as próprias raízes das equações, ou seja, aqueles valores que, quando a gente substitui em uma função f, por exemplo, o valor numérico dessa função que ela assume é zero. Ou seja, se a gente estabelecer um gráfico de f em relação a essa variável, toda vez que esse gráfico cruzar com o eixo dessa variável, ali a gente vai ter uma raiz, ali a gente vai ter um zero de uma função. Então, para isso, se a gente utilizar o programa computacional Python, a gente vai ter 4 métodos possíveis que a gente aprendeu que são possíveis para encontrar os zeros das funções. Quais são os métodos? O método da bissecção, o método da falsa posição, o método de Newton e o método da secante. Só que o professor Aníbal, ele disponibilizou para a gente um código capaz de, se a gente fornecer um valor de um RA desse código, ele vai retornar 2 desses procedimentos para a gente estabelecer e ensinar vocês melhor como encontrar os zeros de funções. Então, a gente utilizou o RA 17, 45, 64 e o programa forneceu para a gente os métodos da bissecção e o método de Newton, que vamos explicar melhor a partir de agora. Dando sequência ao que o Natan acabou de falar, vamos dar uma elaborada um pouquinho sobre cada um desses métodos, e o primeiro deles é o de Newton. Esse método ele consiste em aproximações de derivadas das funções em pontos determinados, portanto é essencial que essa função ela seja diferenciável e contínua em todos os seus pontos no intervalo estudado. Além disso, para manter o intervalo que contém a raiz, é necessário um critério de parada das iterações, com uma precisão definida por epsilon, que por exigência do problema é 0,01. A precisão representa a raiz obtida pelo algoritmo, portanto, quanto menor o algoritmo, maior vai ser a precisão da raiz, com um único contraponto que isso exige um esforço computacional maior para a realização do processo. Visualizando graficamente o método de Newton, como queremos encontrar a raiz dessa função, o método ele propõe a realização de uma estimativa da reta tangente, de modo que a sua interceptação no eixo x nos forneça o valor da raiz. Como pode ser observado aqui no gráfico, nós temos a reta tangente, esse cálculo será realizado por uma função fornecida a nós, e assim que ele intercepta o valor no eixo x, nós temos a nossa raiz. Agora, para o segundo método, que seria o da bissecção, igualmente ao anterior, a gente precisa de uma função que seja diferenciável e contínua para a sua realização, de tal modo que a multiplicação das funções ela seja negativa, ou seja, nós vamos ter um lado positivo e um lado negativo, como observado aqui pelo nosso gráfico. Deste modo, são realizadas sucessivas iterações dentro deste intervalo, no qual o valor é dividido em partes cada vez menores, até que o valor da subtração do b menos a encontrado seja menor que o nosso epsilon mencionado anteriormente, que é o nosso fator de precisão 0,01. Assim, a cada realização chegamos a um valor mais próximo da raiz a ser encontrada. Olá, meu nome é Augusto e agora vamos ver na prática o funcionamento do método da bissecção, para encontrarmos raízes de uma função real. Para isso, realizaremos a importação das bibliotecas que nos serão úteis e definiremos a função f de x, que para o nosso caso, para o nosso RA, era x ao cubo menos 90x mais 3. O domínio da nossa função, isto é, os valores de x para as quais a função f de x vai ser graficado, irão de menos 10 a 10. Para a construção do gráfico, utilizaremos a biblioteca pyplot, então criaremos a figura, os eixos, daremos um título a esse gráfico, criaremos a grade, e ele estará construído na cor azul com linhas contínuas. Para a aplicação do método, é necessário ter conhecimento de um intervalo AB, que possua pelo menos uma raiz no seu interior. Nos foi fornecido o valor de A igual a 0 e B igual a 5. A precisão do nosso método é de 0,01. Iter vai ser uma variável que vai controlar o número de iterações. E xk é uma lista que vai receber os valores de x. O método em si é aplicado no laço while, que possui duas condições. Enquanto a amplitude do intervalo, isto é, b menos a, for maior do que epsilon e o número de iterações for menor ou igual a 20, o laço ocorrerá. Caso uma dessas condições não seja satisfeita, o laço é quebrado. A cada iteração, printamos o intervalo AB que está sendo obtido. x0 é sempre o valor intermediário do intervalo, por isso é b mais a dividido por 2. E a cada iteração adicionamos x0 a xk. Agora temos a parte de avaliação do método.
Caso a função aplicada em x0 multiplicada a função aplicada em b seja maior do que zero, isto é, um valor positivo, sabemos que para uma multiplicação der positiva, os dois argumentos devem ter sinais iguais. Dessa forma, sabemos que ela não corta o eixo x, porque ou as funções possuem sinal positivo e positivo, ou são negativo e negativo. Dessa forma, a amplitude superior é substituída por x0. Caso contrário, isto é, a multiplicação de um valor negativo, a amplitude inferior é substituída. E atualiza-se a iteração. Um looping for dentro da lista xk é criado para que possamos visualizar a convergência da função. E aqui printamos algumas exigências do enunciado. Vamos ver agora como se dá isso na prática. Então, percebemos que o intervalo inicial vai de 0 a 5, e até o intervalo 7, o limitante superior é substituído por x0. Então, ele vai regredindo. A partir do intervalo 8, percebe-se que a multiplicação da função em x0 e do limitante superior possui sinal negativo, e por isso o valor de a é substituído. Aqui podemos ver graficamente que a função possui 3 raízes. O nosso intervalo estava aqui de 0 a 5. E percebemos que a função vai sempre se aproximando da convergência, dividindo o intervalo pela metade. Então, percebemos que pelo método da bissecção, o número de iterações que foi necessário foram 9. O intervalo final obtido foi esse. A precisão desse intervalo foi de 0,0097. Percebemos que esse é um valor menor do que a precisão estabelecida, e por isso o laço while foi interrompido. A raiz encontrada é o valor intermediário desse intervalo, sendo aproximadamente 0,034, de forma que a função nesse valor seja zero, uma raiz. A precisão dessa raiz, no entanto, percebe-se que não é das melhores, já que a função, quando aplicada no valor encontrado, foi 0,07, o que é diferente do zero absoluto. Um segundo método para a obtenção dessa raiz será exposto agora pelo Lucas, tratando-se do método de Newton. Muito obrigado. Olá pessoal, eu sou o Lucas e hoje vou apresentar o código para o método de Newton. Inicialmente, o que a gente tem que pensar no código do método de Newton, na função? Bom, essa função aqui foi a dada, fornecida, x ao cubo menos 90x mais 3, uma função de terceiro grau. Para isso, o que nós temos que fazer? Começar a pensar nas propriedades, nas bibliotecas, no que a gente precisa para começar a montar o código. De início, o que a gente precisa? Importar as bibliotecas. Matplotlib, a NumPy e a Math, que vai fornecer o módulo. Bom, desse módulo, o que a gente tem que fazer por seguinte? A gente tem que definir a função. Então, para a gente definir a função, a gente usa o return, nppower. O que a gente vai fazer? Definiu a função, declarou a função, a gente vem para a derivada, que a gente vai usar consequentemente mais à frente numa equação. Definiu a função e definiu a derivada da função, beleza. O que a gente vai definir agora? A gente vai definir os valores de x, do eixo x, o final, o início, o final e o passo que ele está dando. Bom, para isso, o que a gente definiu aqui? Para o início de menos 10, ele vai pegar um intervalo de menos 10 até 20 num passo de 0 a 1. Beleza. Agora, o que a gente vai fazer? Determinar as propriedades gráficas. PLT figure para plotar. O PLT xlabel x e y, no caso, para plantar o eixo x e o y. O título, PLT título, colocar o título do gráfico. O grid para colocar as grades e o PLT plot para que fornece a linha contínua da função. No caso, vocês vão ver mais à frente. Bom, os parâmetros. O que a gente tem que pensar nos parâmetros? A gente tem que definir um ponto inicial. Beleza, 4. Agora, aqui a gente precisa de duas precisões que foram fornecidas pelo enunciado. Precisão 1 e precisão 2. Consequentemente, precisão 2 e precisão 1 são iguais. Posteriormente, a gente vai ter que definir o número máximo de interações por maxiter e uma lista para a gente ir armazenando esses sucessivos pontos dependendo das interações. Mas também uma variável inter, que a gente igualou a 0 de início, que vai contar o número de interações que o programa está fazendo. Bom, pessoal, agora para a parte do laço, parte da descrição aqui, segunda parte do programa que a gente vai fazer. A gente tem que fazer verificações. No caso, então, a gente vai fazer a primeira verificação para o while. Se a função de x0, o valor absoluto dessa função, o módulo dela, for maior que a precisão 1, e o conector lógico, o número de interações for maior que o máximo de interações, se isso aqui se verificar,
as duas condições juntas, ele dá como verdadeiro. E aí ele vai começar a analisar tudo que vem subsequente posteriormente no código, né? Então, se essas duas condições se verificarem verdadeiras, ele vai continuar. O que a gente faz aqui? A gente coloca um print das números de interações do x0. Ele vai armazenando para, consequentemente, pegar esses dados mais para frente. Bom, para isso, a gente tem que definir agora a função de interação. O que é? Que é o xk, um xk, que é igual ao x0, que é o valor inicial, menos a função desse valor inicial pela derivada do valor inicial. Bom, o que a gente vai fazer? Agora a gente vai pegar aquela lista, a pena de xk, beleza. Agora vem a outra condição. Se o valor absoluto da função de x0 for menor que o da precisão 1, ou isso aqui é um ou, com outro conector lógico ou, for menor que o módulo de xk menos x0, que é menor que a precisão 2, o laço para. Tem um break, quebra o intervalo, ele parou ali, beleza. Ou o else também, né? Tipo, se x0 for igual a xk, o que vai acontecer? A variável que contava as interações, ela vai continuar indo para frente, sempre mais um, até terminar. Bom, para isso, o que a gente vai fazer agora? Posteriormente, a gente contabiliza uma variável com cont igual a ela a zero, e agora a gente retorna aquela lista que eu falei no começo, aquela lista que estava armazenada os valores. O que a gente faz? A gente usa um for para a lista, o PLT plot, o que vai acontecer? Isso aqui vai plotar os valores de x das raízes no gráfico, sobre aquela linha contínua. Então, a gente vai colocar aqui x, a função de x, no caso, e esse RO aqui vai marcar o pontinho em vermelho, beleza? Bom, o que acontece agora? A gente vai colocar um name, um nome. Vou colocar o nome, tem essa sintaxe, que é do cifrão x underscore, mas essa string e o cont, que é essa variável aqui que a gente colocou, mais o cifrão de novo. Essa string contabiliza o valor dessa variável aqui. Beleza. Bom, agora o que a gente vai fazer? PLT test, que é o x, para colocar, na verdade, os pontinhos, né? Tipo, os pontinhos já estão aqui, mas a gente vai dar nome a esses pontos, no caso. E a mesma coisa que a variável de interação, a gente vai passando de uma em uma. Os dados sempre armazenados, eles vão sendo contabilizados e passando adiante. Bom, agora aqui começa a parte do relatório final, para ver se é um relatóriozinho. Tem aqui o print, que é uma linha, né? Aqui a função, o PLT show vai plotar tudo gráfico. Beleza. Então agora o relatório começa assim, ó, número de interações. Quantas interações esse código conseguiu fazer, o programa? A raiz encontrada, xk. Beleza, encontramos a raiz. É a raiz dessa função, no caso. A precisão da função e a precisão de xk menos x0. Isso aqui é o nosso relatóriozinho que a gente vê que consegue abordar. Aqui, número de interações no máximo 4. A raiz encontrada para x foi essa daqui. Tal que a função disso se aproxima a zero, que é o que deveria acontecer mesmo. Ela está aqui na faixa do zero, olha. Precisão está sendo de 1,5 e a precisão do xk menos x0 de 0. Entretanto, esse gráfico ele está num intervalo bom, só que se ele tivesse, por exemplo, de 5 a 20, essa parte aqui, essa curvinha, a gente não iria conseguir analisar corretamente, de modo que ela ficaria, esse valor aqui viria mais para frente, igual está aqui, tipo, o x0 começou aqui, esses valores estão para trás. O método tem os seus errinhos, no caso, mas pro problema descrito ele funcionou muito bem. E é isso, obrigado. Muito bem, pessoal. Agora vamos para uma comparação entre os métodos. Antes de tudo, vamos recordar os resultados feitos em cada um. No método da bissecção, o número de interações foi 9, a precisão para a raiz foi de 0,0736 e a precisão do intervalo foi de 0,0097. Para uma comparação mais fidedigna, eu rodei o programa do método de Newton novamente para que a raiz encontrada seja a mesma raiz encontrada no método da bissecção. Feito isso, o número de interações necessárias para chegar até a raiz foi 4, a raiz encontrada foi 0,33
A precisão foi na casa de 1,5, 10 elevado a menos 5, e a precisão do intervalo foi de 0. Então, qual é a diferença entre os dois métodos? Quanto à dificuldade de aplicação, o método da bissecção ele tem um cálculo de iteração mais simples. Já o do método de Newton, ele tem um cálculo mais complexo, que envolve derivadas, e que nem sempre essas derivadas podem ser calculadas. Já quanto à condição de convergência, o método da bissecção converte para a raiz caso a função seja contínua no intervalo AB. Já para o método de Newton, as condições de convergência são um pouco mais complexas, que também envolvem as derivadas e, novamente, as derivadas podem não ser fáceis de encontrar. E quanto à eficiência? O método da bissecção mostrou menos eficiência que o método de Newton, tanto na parte de velocidade quanto na parte de precisão, visto que ele demandou 9 iterações e o de Newton 4, e a precisão dele, tanto na raiz como no intervalo, foi menor. Agradeço mais uma vez a atenção de vocês e até a próxima oportunidade, até o próximo vídeo. Abraço!